Olá, começa agora mais um Chá das Quatro e hoje falaremos sobre viver os milagres de Deus em nossas vidas. Então fique ligadinha porque já estamos no ar. Alegria ter aqui no nosso estúdio nossas apresentadoras primeiro time, vamos dizer assim, né? O primeiro time, o time oficial, né? Que é a Isa Coimbra. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, Helena. Simone Lacerda, que bom ter vocês aqui no estúdio, Simone. Obrigada, estou feliz também. E nós também temos uma quarta mulher especial que veio conversar com a gente. Vamos conhecer um pouco mais da nossa quarta integrante de hoje? Mariana Nogueira é jornalista e escritora. Já atuou como repórter de grandes jornais em Belo Horizonte e hoje é diretora de comunicação e criatividade da Templo, agência de publicidade da Lagoinha Global. É escritora, sendo autora de diversos textos publicados. É responsável pela direção e pelo roteiro do documentário Márcio, É Como Termina que se Conta, que traz a trajetória do pastor Márcio Valadão. É responsável também pelo conteúdo de mídia da Igreja Batista da Lagoinha. Pois é, gente, bem-vinda, Mari. Pra Obrigada. gente, a Mariana Nogueira é Mari, tá, gente? Que também já fez parte aqui da apresentação do Chá das Quatro. E a gente hoje quer conhecer uma outra face da Mari, né? A Mari, em alguns programas, ela já deu pra gente alguns spoilers das coisas que ela já viveu, os desafios que ela já viveu. E hoje, para falar sobre milagre, os milagres de Deus na nossa vida, a gente tinha que falar com a Mari. Mari, você pode falar de milagre? Ai, gente, eu tô amando. Eu nunca sou... Mentira, eu fui entrevistada algumas vezes, mas eu tô achando o máximo. O Chá das Quatro é muito chique. Vocês ficam muito chiques, eu tô achando o máximo. A gente é chique porque você tá aqui, Ai, minha eu tô lenda. amando, eu tô assim, ó, tô me sentindo, entendeu? Esse sofá chique, tô adorando, achei o máximo. Mas, ó, obrigada, tô muito feliz com o convite. E sim, né, acho que eu posso falar assim de milagre, principalmente porque eu acho que o milagre que Deus fez na minha vida, né, ele não é um milagre pontual de algo que simplesmente aconteceu. Ele é diário, né? Então, assim, é uma coisa com que eu convivo todos os dias. Então, todos os dias é um milagre, assim, nesse sentido. E por que você vive o milagre todos os dias? Então, eu descobri, né, quando eu tinha 17 anos, a gente descobriu uma síndrome muito rara no meu sangue, que é uma doença crônica, né, que se chama hemoglobinúria paroxístona noturna. Meu pai! A gente fala HPM para ficar mais fácil de abreviar, falar. né? Ela é um HPM. milagre. Tá vendo? Aí a Só gente- de falar, Só de falar é um milagre. precisa de um milagre Só para de falar. pronunciar. Eu tô travada aqui. De conseguir pronunciar. Faz um Aí a gente fala HPN, né, para doença, para caracterizar. E aí, assim, uma doença muito rara, né, atinge aí 1 em 1 milhão, geralmente são pessoas na faixa aí dos 35 anos para cima, né, eu tinha 17, tão rara em várias partes, né. E é uma doença que atinge o sangue e a medula, né? Então, assim, destrói mesmo os glóbulos vermelhos, né? E com isso não tem resistência nenhuma, imunidade, hemoglobina, plaqueta e tudo isso. Então, eu descubro isso num cenário em que de sintomas mesmo. Eu tinha mais prostração, né? Então, dor de cabeça, cansaço e por aí vai. Quando a gente começa a fazer os exames, vê uns exames muito baixos, né? Assim, características muito baixas. E com isso, realmente, começou aí uma saga para tratar isso. O grande problema, né, da HPN é que o principal sintoma dela é a trombose. Então, a gente precisa tomar um medicamento que é exclusivo para não dar trombose. Basicamente, é isso que ele faz, né? Não adianta ser um anticoagulante. E com isso, é um remédio que você só consegue judicialmente no Brasil. Uau. Então, a gente teve que entrar na justiça, demorou aí mais ou menos 3 meses para que eu tivesse o medicamento. Então, nesse período, eu fui piorando, né? Então, internações o tempo todo, tinha que ficar no hospital o tempo todo para ir lidando com as consequências da doença. E quando o remédio chega e eu começo a tomá-lo, a gente vê zerar tudo, ficou realmente muito pior. E aí descobrimos que eu tinha também aplasia de medula. Então, era raro ter uma, mas era raro ter as duas juntas, né? E o tratamento de uma impediu da outra. Então, o remédio que cura HPN atrapalha a medula. Meu Deus. Então, o transplante de medula, que poderia ser algo bom, né? Por causa da aplasia, a HPN não me permitiria resistir ao transplante de medula. E com isso, eu tive que só tratar. Então, eu fiquei 1 ano e meio
tratando só as consequências. E as consequências é que foram realmente os grandes milagres que eu vivi, né? Eu tive, por exemplo, apendicite que virou uma catástrofe, apendicite. Então, eu tinha muito baixa, né, de hemoglobina, então precisava tomar bolsas de sangue, fazer transfusões toda semana. E quando eu tive apendicite, tinha que fazer a cirurgia, não tinha o sangue no banco, então a gente teve que esperar, e aí prejudicou, enfim. Então, quase morri na cirurgia de apendicite. E aí, depois, eu tive uma infecção na pele, infecção por baixa imunidade mesmo, de ficar 2 meses literalmente deitada, assim, não podia levantar para tomar banho, nada, era tudo deitada. Tive uma pneumonia nessa mesma internação, então, assim, isso num período de 5 meses, né? Até que aí eu tive a primeira trombose, que eu ainda não tinha manifestado o principal sintoma e eu manifesto como uma trombose no intestino. E aí, nessa trombose no intestino especificamente, eu não tinha estrutura nenhuma para passar por uma cirurgia, nada do tipo. Então, o médico já preparou minha família, falou para minha mãe que realmente não tinha como, que eu não ia sobreviver. Chegou a dar, um dos médicos, assim, chegou a fazer o protocolo de óbito. Meu Deus. E aí, minha mãe falou, não, eu só assino depois da cirurgia. Quando você falar que não deu, eu assino, agora eu não assino nada. E aí, quando eu fiz a cirurgia, né, tinham algumas pessoas, tanto fora do Brasil como no Brasil, estudando o caso. E aí, o médico ligou para essas pessoas e falou, olha, vai ter que mudar o estudo de caso, porque ela não vai sobreviver, não tem como ela sobreviver a essa cirurgia. Então, entro na cirurgia, passo pela cirurgia e saio viva da cirurgia e vou para o CTI. Chego no CTI, assim, eu tenho uma convulsão. E aí é que eu tive uma trombose imediata, assim, no cérebro, junto com o AVC. E aí tive um derrame do lado esquerdo, né, como consequência, e fiquei 5 dias em coma mesmo, assim. E aí, né, era literalmente como se tivesse prestes a morrer ali, deixavam minha mãe ficar, no CTI você não pode, né, então minha mãe ficava um tempo, todos os dias para despedir, assim. E eu acordei do nada, assim, eu falo que eu não era, né, eu não era convertida nessa época. Uhum. Então, eu sou de uma família católica, ainda que eu tenha um embasamento cristão, eu era uma pessoa muito espiritualizada, né, assim, jornalista, então eu queria fazer jornalismo, então eu já estava naquela coisa eu era bem Woodstock, assim, eu era essa pessoa, acredita em energias, acredita em tudo, era essa pessoa. Nesse período do coma, né, ali na UTI, e aí, muito tempo depois que eu fui entender isso, eu me lembro de 2 situações. Assim, a primeira é que na convulsão, no momento que eu estava tendo a convulsão, lembro até hoje como foi, e lembro de ter uns 10 enfermeiros assim, ao meu redor, e a minha sensação é que eu estava tomando um banho de leito, porque estavam jogando muita água em mim. Sabia que eu estava jogando muita água e eles me limpando, os enfermeiros. Isso foi quando? Isso foi no dia do AVC. No momento que eu saí da cirurgia de trombose, tive a do cérebro, o AVC. Você então teve essa sensação? Isso, exatamente. Que tinha muitos enfermeiros te dando um banho. Um banho. Eu estava acostumada a tomar banho de leito, né? Que ficava muito internada com banho de leito, então eu tinha certeza que era um banho. E aí, beleza, quando eu acordo, assim, eu acordei literalmente do nada. Lembro que a minha mãe estava num canto, assim, eu falei, mãe, e aí minha mãe não entendeu nada, começou todo mundo a correr, assim, e eu parecia que tinha acontecido nada. Eu só tomei um banho, que isso, gente? Nem sabia, o que tá acontecendo, né? Que coisa e aí linda. o pessoal chegou assim, não, você tem que passar pela fisioterapia e não sei o quê, você não pode mexer. E eu assim, não entendendo nada. Fizeram um monte de exames, eu não tive nenhuma sequela do AVC. Nada, não aconteceu nada. E eu lembro de falar com o enfermeiro do CTI depois, falar assim, nossa, mas assim, tinha um monte de gente me dando banho de leito, né, no dia que eu tive uma convulsão, porque eu vi eu tendo a convulsão. Aí ele falou, não, mas como assim te dando banho de leito? Ninguém te dá banho de leito naquele horário, tinha que sair da cirurgia. Eu falei, não, mas me deram, e eram muitos enfermeiros. Ele falou, moça, mas a gente tem 3 enfermeiros por turno aqui, o que você... Eu falei, não, tinham vários. Falei, não, tinham vários. E a outra coisa que eu lembro de falar com ele assim... Outra coisa, vocês nunca apagaram a luz, né? Eu fiquei aqui esse tempo todo. A única coisa que eu pensava, porque eu me lembro da sensação da luz estar me incomodando. E de não apagarem a luz. E ele falou assim, Mariana, a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa tem AVC é apagar todas as luzes. É o primeiro procedimento. Falei, não, mas ficou às vezes. Ele falou, moça, eu não sei o que aconteceu. Mas assim, isso tudo que você está falando não aconteceu de fato. Aí eu falei, não, então tá. Mas assim, né? Olha que testemunho para os enfermeiros. Eu fico pensando que os enfermeiros de terapia intensiva, eles devem ver de todas as... De tudo. A dramaticidade de tudo. Mas é uma coisa como essa, não se esquece. Entendeu? Então, assim, quando Deus permite algumas coisas, a gente viver algumas coisas,
quem somos nós, gente, para explicar a Deus? Né? Como diz a canção, ninguém explica Deus. Verdade. Né? Mas a gente vai tendo assim, a dimensão de que quando Deus está trabalhando em na verdade Ele está trabalhando em várias frentes. Ele está mexendo com a história de várias pessoas. Porque você pensa, com essa história de você no CTI, vivendo isso tudo, uma menina de 17 anos, 17 anos. Vivendo isso tudo, todo mundo ali, o médico já deu decreto segundo a ciência, ela não vai sobreviver. Você sobrevive, depois de sobreviver, você experimenta algo muito mais feroz, imediatamente após a cirurgia. E esse cara escuta esse tipo de depoimento, quer dizer, Deus não está trabalhando só em você, na sua família, em todo mundo que te ama e tem uma ligação afetuosa com você, mas toda a estrutura ali do hospital, de gente que já está acostumada a matar o povo antes que eles morram, porque já vê os padrões, os protocolos, não é assim que é assim que vai ser, e de repente Deus faz uma reviravolta dessa. É verdade. E assim, isso foi um episódio, ali me marcou muito, eu nunca fiquei muito tempo no hospital, né, mas eu nunca achei que eu fosse morrer. Nunca tive essa sensação, para mim não era desgastante estar no hospital, não era um sacrifício, eu não me lembro de sofrer. Eu sei que durou aí 2 anos e meio essa fase mais crítica, mas eu não me lembro de sofrer mesmo. E aí, quando eu saio do CTI e tudo mais, vou para casa. Aí dá uns 10 dias, eu tenho a mesma dor que eu tive uma segunda trombose no intestino, tive que fazer a cirurgia de novo. E aí o médico falou, não, agora não tem como. Não vai adiantar. Quando a gente pensa que a gente já escutou a história toda. E aí eu fiz, mais né? Um pouquinho, né? Fiz a cirurgia, Deus, passei mesmo. pela cirurgia, sobrevivi. Essa cirurgia, por incrível que pareça, foi o meu pior pós-operatório, foi o mais difícil para mim. E eu lembro que isso era assim, outubro, né? Lembro que quando eu saí, eu falei assim, não, gente, peraí, eu já adiei 1 ano a minha entrada na faculdade. Esse ano eu vou entrar. Eu falei, não, agora eu vou entrar. E aí eu pensei, não, vai dar certo. Aí eu comecei a estudar do hospital. Fazendo tratamento, estudando, fui fazer vestibular na cadeira de rodas, a enfermaria todo com plástico em volta, né, e tudo mais. Passei na faculdade, comecei a faculdade, assim, muito junto com o tratamento. Então, eu tomava 3 bolsas de sangue por semana. Eu aplicava uma injeção na barriga todos os dias, 2 na verdade, né? Uma na parte da manhã, uma na parte da noite. Então, todos os dias, durante 1 ano e meio, eu ainda fiquei fazendo esse tratamento. E fui seguindo, né? Fui seguindo, assim. E foi muito interessante, porque quando eu converti, né? Eu estava aí no meu último ano da faculdade já. Então, eu fiquei muito tempo passando por isso. E era transfusão, 3 vezes na semana. Aí, quando não tinha sangue no banco de sangue, eu não ia para a faculdade, porque eu não tinha estrutura mesmo. Não sei se as pessoas têm essa imagem de quando você precisa de transfusão sem ser numa cirurgia ou algo do tipo, é porque realmente essa coisa meio que a gente vê nesses filmes de vampiro, assim, você tá branco, não tem força nenhuma para nada, vem o sangue, aí você revive. Aí, assim, eu sabia que quando eu fizesse transfusão, eu podia viver mais 1 semana. E aí eu converti em 2016, quando foi engraçado, porque a Isa, mais cedo, gente, ela achou que tinham falado que eu era atriz. Aí eu lembrei disso. Porque quando eu converti, né, eu lembro que eu fazia estágio em jornal há muito tempo, desde o início da faculdade. Então eu já sabia que eu ia formar e ser contratada, porque isso já existia. Então, quando eu cheguei nessa metade, né, do ano, eu falei assim, não, mas eu quero fazer alguma coisa diferente antes de ser contratada, não sei o quê. E resolvi que ia fazer um curso de atuação no Rio de Janeiro. A coisa mais avulsa que eu podia fazer. Tá vendo isso? Tava sentindo. Foi carne e sangue que te revelou. Profético. E aí eu falei, não, eu vou fazer. E era um curso super caro, assim, meu dinheiro de estagiário não me permitia pagar. Eu lembro que foi uma coisa tão avulsa, assim, que eu sei que me deram o curso, eu fui fazer o curso. E eu chego no Rio para fazer o curso, eu era extremamente preconceituosa com crente, do nível, assim, de odiar mesmo. Odiar crente. Tudo normal. Odiava crente. Aí chegou uma menina e falou assim, nossa, no primeiro dia do curso, sabia que Deus tem um amor muito especial por você? Aí eu olhei bem pra cara dela, memorizei a cara dela e falei, essa menina é crente e eu não vou ficar perto dela. E ignorei a menina as 2 semanas de curso. E fiquei perto de uma que eu não sabia que era crente. Mas fiquei muito próxima. E aí, quando eu vou, no final, assim, o pessoal falou assim, não, vamos para uma balada para comemorar. O pessoal conseguiu um ingresso. Fui pronta para ir para balada. Fomos comer antes, a menina também ia. Aí ela foi e fala assim, triste, ela estava chateada com alguma coisa assim. Ela falou, não, eu não vou. Aí eu fiquei revoltada. E aí foi a primeira vez que eu entendi
o que era ter uma vida guiada por Deus ali. Porque eu lembro de estar na porta do restaurante, fui descendo o quarteirão para encontrar o pessoal num bar. Ela passou a mão no telefone e falou com a mãe dela: mãe, eu tô indo na igreja da Júlia, que é a menina lá que eu ignorei. Uhum. E eu voltei. Eu simplesmente voltei, não sei por qual, não lembro de passar nada na minha cabeça. Eu sei que eu voltei, assim, perguntei ela se eu podia ir com ela. Lembro que no curso os professores falavam assim: não, você é ótima, você é muito boa atuando, mas dá a sensação que aconteceu tanta coisa na sua vida que você não desmorona, porque eu não chorava. E era assim, aí eles me botavam numa cena de improviso que era: o pai morreu, por exemplo. O meu pai já tinha morrido, então eu já tinha passado por aquilo. Eu não chorava em desespero. Eu não conseguia fazer isso, porque eu já tinha vivido aquilo. Uhum. Aí a outra era uma pessoa que descobriu um câncer. E a minha reação na cena foi falar: não, vai curar, é só tratar. Então, eles falavam assim: não faz sentido. E eu realmente, desde a morte do meu pai ali, que foi com meus 14 anos, eu não era uma pessoa de chorar. Eu entrei no Uber, eu só chorava. Eu não conseguia parar de chorar, não sabia por que eu estava chorando. E eu chorava. Indo para a igreja? Indo para a igreja. E o motorista do Uber me vira e fala assim, ele olha pelo retrovisor e fala: como que você chama? E aí eu não conseguia falar. Aí a menina me fala: não, Mariana, você é de Minas? Ela falou: ela é de Minas. E eu não conseguia falar, de tanto que eu chorava. Aí ele falou assim: ah, tá, nossa, porque eu tô rodando isso aqui o dia inteiro, que Deus tinha me falado que era pra eu rodar nessa região, que eu ia pegar uma pessoa de Minas no meu carro. Gente, Deus marcou o encontro, né? Exato, e era exatamente isso. E ele falou assim: e a única coisa que eu tenho pra te falar, moça, é pra você abrir seu coração, porque Jesus marcou o encontro com você no Rio de Janeiro. Abre seu coração, porque sua vida nunca mais vai ser a mesma. E aquilo eu já chorava, eu já não tinha mais força para chorar, assim, não tinha mais energia. Fui para dentro da igreja, nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, foi a primeira vez. E aí era uma igreja ela era ao mesmo tempo uma igreja moderna, porque tinha as paredes pretas, estava meio profético com a minha situação atual, mas ela também era uma igreja meio pentecostal, né? E para mim não fazia diferença nenhuma, sabia o que era a diferença. Eu sei que o pastor vem na minha direção e fala assim: você tem um quadro de 2 doenças raras no seu sangue, Jesus te trouxe para o Rio para te falar que está quebrando essas doenças ao meio, você está sendo curada. Meu Deus. E aí eu lembro que, assim, depois disso, volto para BH e aí eu no estágio, assim, abri meus exames, tinha acabado de fazer exame, ver o resultado, né? E as minhas plaquetas, assim, ficaram por muitos anos entre 1.000 e 10.000. Mínimo de plaqueta é 150 mil. Então, eu não podia fazer nada. Eu vivia uma vida bem regradinha, porque você não pode machucar, não pode ter hemorragia, 1.000 plaquetas. E ficava entre 1.000 e 10.000. E aí, assim, quando estava ainda de boa, esse período eu estava bem, assim, eu estava com 10 a 12 mil, estava bom pro meu lado. Quando eu abro o exame, eu estava com 143 mil plaquetas. Uau! Minha hemoglobina estava muito boa. E aí eu lembro, assim, essa foi minha primeira vez mesmo diante de Deus, que eu desci, assim, no banheiro do estádio, e aí eu ajoelhei e eu falei assim: alguma coisa está acontecendo, eu não sei se você existe mesmo, deve existir, não faz sentido. Eu fico imaginando Deus rindo, falando assim: sei. E aí eu me entreguei uma amiga minha que tinha me falado, que foi a amiga que bancou o teste lá, o curso, né? Ela tinha me falado assim: Mari, volta para BH e procura uma igreja batista. E aí, eu passando de ônibus ali na Savassi, eu vi a igreja batista da Savassi. Aí, nesse dia do exame, eu joguei no Google, falei: vou na igreja Batista da Savassi. E aí, tá vendo, pela comunicação eu fui puxada, porque lá no Google apareceu a Lagoinha Savassi, não apareceu a igreja Batista da Savassi. E aí, tinha um culto no dia. Eu fui no dia, eu aceitei Jesus no dia, assim, levantei a mão e tal, e nunca mais, assim. Tanto que isso foi em 2016, eu tomava sangue 3 vezes por semana. Desde essa data, eu nunca mais fiz nenhuma transfusão de sangue. Uau. Eu ainda faço o tratamento, é uma doença considerada incurável, então eu preciso, a cada 15 dias eu vou no hospital, eu faço a transfusão, a infusão, né, do medicamento, fico lá umas 4 horas, quinzenalmente, mas nunca mais eu precisei fazer transfusão. Minha vida é muito normal, assim. Tirando esse fato, não acontece absolutamente nada. Tirando essa avalanche de coisas que eu contei, minha vida é muito normal. Tá vendo? Já tava tentando contar tudo de um jeito mais rápido. Porque quando a gente apresenta, a gente sabe, tá vendo? Que tem que ser. Que tem que ser mais rápido. Bom, a gente guarda suas considerações aí, que são muito importantes. Depois disso, não tem consideração. A gente só fica assim, uau. Refletindo, né? Vamos chamar uma opinião masculina sobre esse tema? Vamos ouvir a opinião do pastor Sidney Lopes.
Deus fez, Deus faz, Deus fará. Essa é a realidade que o Salmo 126 nos ensina. Esse povo está dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Há um quando de Deus na minha vida e em sua vida, quando Deus nos visitou, quando Deus nos curou, quando Deus nos libertou. Certamente ficamos maravilhados com esse agir de Deus e nós não podemos jamais nos esquecer dos quandos de Deus na nossa história. Mas esse mesmo povo é um povo que diz, Senhor, restaura a nossa sorte. O fato de Deus ter feito muito em nossa vida não significa que não há coisas, situações para que Ele precise fazer nos dias de hoje. E por isso eu e você precisamos não nos acomodar, mas continuar nesse caminho de busca, nesse caminho de dizer, Deus, ainda há algo para ser restaurado em minha vida. Mas também esse salmo aponta para o futuro, quando ele diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Saiba, querido, que o mesmo Deus que te visitou no passado, ouve as suas orações hoje e tem um futuro e uma esperança para você. Por isso a palavra vai dizer para nós que nós podemos crer em Deus e voltar com as mãos cheias de feixes que o Senhor nos dará. Pense nisso, continue semeando, ainda que com lágrimas, mas creia no futuro melhor que o Senhor tem para você. Amém. Amém. Obrigada, pastor Sidney. Amém. Muito obrigado mesmo por essa palavra de encorajamento. Certamente o testemunho da Mari já é uma palavra de encorajamento mor. Agora, interessante que a gente está falando sobre milagres. E aí é impossível não me lembrar da história da Êxila, né, que perdeu o filho. E houve uma comoção nacional orando pelo Mateus, na época que ele estava internado. Ele estava bem, começou a ter algumas convulsões, foi internado e veio a óbito. Como houve uma comoção de alguns dias, todo mundo engajado na oração, pedindo a Deus um milagre, nós esperávamos a restauração do Mateus, mas não foi isso que aconteceu. E logo depois disso, a Êxila compôs uma música que chama O Milagre Sou Eu. Né? Então, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo em casa, elas escutam a história da Mariana, que sem dúvida nenhuma, a gente vê claramente o poder, a manifestação do poder de Deus de curar, e de curar não apenas o seu corpo, né? Mas de curar o seu espírito, de restaurar você por completo. E a gente vê aí essas histórias, elas nos impactam, elas nos inspiram, mas às vezes alguém de casa está vivendo o luto, está vivendo o milagre não acontecido, né? Do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente pediu. Quer dizer, a Mariana, quando ela experimentou o milagre dela, ela não tinha ninguém orando por ela. Né? Ela mesma tinha uma vida com o Senhor. Exatamente, né? ela não tinha essa consciência do amor de Deus derramado na cruz por ela, manifestado em Jesus Cristo por ela. Ela não tinha essa consciência ainda, né? Mas Deus já estava cuidando dela, como está cuidando de você. Mesmo que você ainda não tenha entregado a sua vida ao Senhor, o simples fato de você estar assistindo esse programa é um cuidado, é um zelo de Deus para a sua vida, te dando uma oportunidade, te dando uma chamada para que você escute falar daquilo que Ele é capaz de fazer. Agora, a canção da Êxila diz assim, se Ele quiser, Ele ressuscita os mortos, Ele faz o impossível, porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. E eu sou a testemunha de como a Êxila é um milagre. De como ela é uma mulher que cultiva a esperança, sorri, voltou a sorrir, viveu o luto, foi um luto muito difícil, mas ela superou, ela sente a saudade ainda hoje, mas ela seguiu com a vida dela, né? E está hoje em outras batalhas, mas continua sendo bênção e testemunhando na vida de outras pessoas. E eu quero deixar essa palavra de esperança para você que está nos ouvindo. Talvez você esteja vivendo o pior momento da sua história. E você escuta a Mari falando isso e fala assim, o meu milagre, Helena? E o meu milagre? Por que o meu milagre não chegou? O seu milagre é você estar de pé, o seu milagre é o consolo do Senhor todos os dias para te fazer atravessar esse vale. O seu milagre, você pode não entender agora o que está acontecendo, mas muitas coisas do que acontece na nossa vida a gente entende mais tarde. E a gente percebe o consolo de Deus naqueles dias que a gente não conseguia andar. Aquela história das pegadas na areia, né? Quando você vê só 2 pegadas na areia e pensa que Deus te abandonou, não, é porque Ele está te carregando nos braços, né? Então, aguenta firme aí, porque vai passar.
Meninas, e vocês? Será que vocês também podem contar milagres que vocês já viveram? Porque às vezes a gente vê uma história da Mariana assim e pensa, não, milagre é só essas coisas assim. Tinha um exército de anjos me dando um banho, né? Eu tive um AVC, e tive isso, e tive aquilo, e o médico falou, tá morta, e eu tô aqui, né, e tal. E é tudo muito grande. Mas, gente, a gente experimenta os milagres no cotidiano, né? A Isa acabou de experimentar um milagre com a cura da filhinha dela, né? A Simone está vivendo milagre com a família dela, do consolo, depois de perder uma irmã querida. E compartilhando outros milagres que Deus foi fazendo a partir do luto, né, Simone? Eu acho assim que a gente, às vezes no momento de dor, você não consegue enxergar. Sim. Mas nesses momentos, as experiências que nós temos com Deus são tão profundas. São experiências que, de repente, a gente nunca teria se não tivesse vivido esse momento. Porque eu vejo na minha família tudo que Deus tem feito. Uma irmã minha, recentemente, teve uma experiência com Deus maravilhosa que, em 20 anos, eu não tive a mesma experiência da forma que ela teve. Então, eu vejo o cuidado que Deus tem tido com cada uma, na linguagem de cada uma. Sim. Ele fala com cada pessoa em sua linguagem para ela poder entender. Então, a minha irmã, ela precisava viver isso que ela está vivendo agora, essa experiência com Deus que ela tem vivido. Então, é incrível ver isso que sustenta, né, na hora da dificuldade, na hora da adversidade. Então, aquilo que quando Deus fala, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com a gente mesmo. A gente tem vivido isso na nossa vida dia após dia. O que eu sinto muito, assim, né, de a gente refletir também, é que o milagre, ele precisa ser algo do qual a gente acredita que Deus pode fazer. É o que você falou. Eu não tenho que duvidar que Deus pode fazer, mesmo não vivendo um milagre. Né? A nossa função... O milagre do meu jeito, né? Isso. E até mesmo do nosso jeito, enquanto Deus não der uma palavra final, a gente precisa crer, a gente precisa orar, a gente não pode desistir. Porque muitas vezes a gente já, com tantas histórias, tantos diagnósticos, tantos protocolos e padrões, a gente desiste de orar ou de crer antes mesmo de Deus dar uma palavra final. Então, até Deus dar a palavra dele, a gente vai acreditar que o milagre pode acontecer da forma como a gente imagina ou como a gente acha que deveria ser. Agora, quando Deus dá a palavra final dele, aí a gente entende, ok, então aconteceu da forma como Deus queria, então eu acredito que tem um propósito, eu vou ver outros milagres, outras coisas acontecerão. Mas nós não devemos parar de orar. Eu aprendi isso muito com o pastor Márcio, né? A gente ora até o final, a gente crê até o final. E isso não significa que, se não acontecer como a gente imagina, não significa que Deus não nos ouviu, não significa que eu não orei o suficiente ou que a minha fé não foi o suficiente para realizar um milagre. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com o que Deus realmente tem de propósito para aquele momento. Mas eu, como cristã naquele momento, eu fiz aquilo que de fato nos cabia. Crer, orar, ter fé, e o resto é com Deus, né? O resto é com Deus. E isso que só ponderar uma coisa que a Isa está falando, isso é tão real, que mesmo apesar da gente ter vivido isso, quantas pessoas vêm para a gente pedindo oração, então passando por lutas. Né? Eu tenho passado algumas lutas com algumas amigas, e eu continuo ali orando com elas e crendo que Deus vai fazer um milagre. Não é porque não aconteceu isso na nossa família que nós vamos deixar de crer que Deus ele faz. Isso aí. Vamos estender esse raciocínio, Simone, no próximo bloco. Não sai daí que a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta no Chá das 4 de hoje, falando sobre os milagres de Deus na nossa vida. E nós vamos chamar uma outra mulher para essa nossa conversa sobre milagres. Nós vamos conversar de forma online com a escritora Márcia Neto. Ela tem um lindo testemunho para nos contar. Vamos lá? Ei, Márcia. Oi, tudo bom, Helena? Bem, Márcia. Tudo bom? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, viu, com vocês, viu, Helena? Um prazer para nós te receber aqui e eu sei que você vai compartilhar com a gente o seu milagre. Qual foi o milagre que você vivenciou, Márcia? Bom, eu tive internada logo no início que aconteceu o Covid. Eu fiquei internada 10 dias em estado muito grave. E foi logo no início, né, da pandemia, as pessoas nem os médicos sabiam muito bem como lidar com a doença. E eu, por ter
muito problema respiratório, bronquite, asma, muita alergia. Eu realmente fiquei muito ruim. E minha mãe também estava internada, eu fiquei internada de frente num apartamento. A minha mãe estava bem de frente para mim. Infelizmente, ela foi, né? Deus a levou. E eu estava assim, cada dia piorando mais, e cheguei para o Senhor e falei com ele, Senhor, eu sinto que está na hora mesmo, está me levando, não tenho como te pedir nada, né? O Senhor conhece meu coração, mas eu não ouso a pedir nada para o Senhor. Se esse for o meu momento, o Senhor pode me levar, né? Porque o Senhor me deu muito mais do que eu mereço, muito mais. E eu estava muito abalada, muito fragilizada com a doença, sozinha, porque não podia estar com ninguém, né? E eu queria estar muito com o meu marido, não podia ter visitas dos meus filhos, nem do meu marido, nem nada. Então, eu estava muito abalada, mas quando eu falei isso para o Senhor, uma paz invadiu o meu coração, uma paz muito grande. E no dia seguinte, ao amanhecer, na hora que a enfermeira entrou no quarto, e eu não tive uma noite boa, aliás, eu não dormia, porque mesmo no oxigênio eu estava com muita dificuldade, né? E também não conseguia mover muito as pernas. A Covid, ela comprometeu toda a força da minha perna, então eu não conseguia ficar de pé. E a enfermeira entrou e falou comigo, Márcia, eu vou ligar a televisão baixinho para você. Eu falei, não, eu não quero, não tem condição de nada. Ela falou assim, não, para você se distrair, foi indo. Uhum. E ela deixou ligada na Rede Super. E na mesma hora tinha um pastor, eu não conheço, não lembro quem é, mas eu lembro muito bem do que ele falava. Ele falava, Deus está te dando uma oportunidade, Deus quer o seu coração, Deus não quer o seu ativismo, Deus não quer a obra, Deus não quer nada além do seu coração. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa e também na obra de Deus. E ele falava, Deus está te dando uma oportunidade, Deus está te dando uma oportunidade, uma nova oportunidade. Aquilo bateu forte no meu coração. E eu vi como Deus falando realmente comigo, e ali eu senti que não era o momento, que eu não ia, que eu ia voltar para minha casa com a minha família, e por mais que a doença, o meu quadro estava sério, estava grave, minha mãe, como eu falei, ela estava na frente, a minha irmã conseguiu uma visita, a médica falou, olha, você entra e vai ficar muito pouco, porque o estado da sua irmã não é bom. Mas aí... Então, eu me agarrei nessa palavra de Deus que ele colocou no meu coração, né? E ali eu comecei a escrever. Eu só pedi à minha família que eu falava como é que fala? Por WhatsApp, né? Pela mensagem, pedi um lápis e uma caneta, porque eu senti vontade de escrever. Uhum. E eu comecei a escrever frases de agradecimentos, né? Depois que eu voltei para casa, eu ainda fiquei 10 dias no oxigênio em casa, fazendo fisioterapia para fortalecer as pernas, né? E respiratória. E eu continuei escrevendo, sem saber que eu estava escrevendo o livro, até que também senti que foi um direcionamento do Senhor, mas depois fiquei 10 meses parei de escrever, porque eu falei, não, isso é da minha cabeça, até que eu tive experiências confirmando, né? Foi esse livro aqui, não sei se está dando para ver, quer ver? Olha aqui, sim. 365 dias adorando e louvando. É maravilhoso. Então, mesmo no hospital, mesmo dentro do hospital, eu comecei a escrever porções de adoração. E aí pedi ao Senhor, a nossa fé é tão fraca, né? Que no dia do lançamento eu falei, Deus, confirma para mim se esse negócio aí é do Senhor mesmo. Mesmo assim, E Deus tem confirmado todos os dias, porque todos os dias eu tenho alguém que me liga e fala, Márcia, eu ganhei, eu quero
dar de presente, isso é toda hora, sabe? Glória a Eu Deus. ganhei, eu quero dar para os meus funcionários, pessoa que fala, Márcia, eu estou lendo com minha família, a gente está tendo uma oportunidade de estar junto, fazendo esse devocional. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que eu obedeci ao Senhor. Graças tá? a Deus, E Márcia. muito feliz com essa experiência. E tem mais, eu sempre fui capelã e tive um ministério durante 10 anos. E depois entendi, né, que Deus estava me liberando para um outro momento de vida, onde eu tive que assumir integralmente a empresa, que hoje eu tenho a minha empresa. E aí, e depois disso, Deus me falou, eu quero você de volta para a capelania. Então eu vejo também, Deus me levou ali a experimentar, né, aquilo que eu conhecia através da empatia, através da dor daquele paciente, que eu ia ali para aliviar um pouco a dor dele, para orar por ele, para falar de Jesus para ele, mas eu experimentei o sofrimento no lugar do paciente, né? Então eu vejo também esse propósito do Senhor. Graças então a o Deus. propósito me dá uma nova oportunidade de estar com ele, porque a minha vida mudou depois dessa experiência. Eu já tinha 20 anos de convertida, mas hoje o meu relacionamento com Deus, realmente eu busco Ele como prioridade na minha vida. Primeiro lugar, antes da minha família, antes do ministério, antes de todas as coisas, Ele é o primeiro, né? Amém. Então eu quero ter tempo com Ele e eu vejo um caminhar totalmente diferente, uma vida totalmente diferente. Então é lindo o que Deus fez. Ele ganhou totalmente o meu coração, foi o que Ele queria. Ele me fez escrever um livro para ser o canal, né, das pessoas entenderem que a adoração, ela aproxima de Deus, te aproxima de Deus, te faz experimentar momentos preciosos, né? Você ouve a voz de Deus, você cria uma comunhão maior, uma intimidade com o Senhor, e me fez experimentar para que esse novo tempo da capelania eu possa ser esse canal do amor dele, né, um canal de salvação e de bênção na vida das pessoas. Amém, Márcia. Muitíssimo obrigada por compartilhar conosco a sua vitória e os frutos dessa vitória. Que Deus continue te abençoando, usando a sua vida através do livro, através da capelania. Tá bom, minha querida? Amém. Muito Amém. obrigada, Márcia. Um beijo para você. Gente, obrigada por vocês. Um beijo. Um beijo. Uau, tremendo. Aí, o que a gente já tinha falado, né? Deus faz as coisas e Ele sempre está trabalhando em mais vertentes. Não é tudo sobre nós, nosso próprio umbigo. Deus está bordando um tapete, como diz a canção do Estênio Marstos, o tapeceiro. Às vezes a gente olha do avesso, não entende muito bem o que está acontecendo, mas Ele sabe bem o desfecho, né? Gente, acabou o programa. A gente tinha tanto ainda para falar sobre milagre, né? Agora, eu quero terminar esse programa dentro do raciocínio que a Simone levantou para a gente. Que independente daquilo que a gente está experimentando, nós devemos permanecer em oração e em fé. A última resposta sempre vem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todos os nossos dias escrito na palma das suas mãos. Eles já estão desenhados os nossos dias. Que a gente entre em sintonia com o Criador através de seu Filho, Jesus Cristo, para que a gente viva as estações que a gente precisa viver, estando nessa terra, estando nesse corpo mortal, fortalecidos em seu poder e orando uns pelos outros, sempre crendo no milagre. O milagre, ele continua acontecendo todos os dias. Você acordou hoje? Porque Deus permitiu que você acordasse. Bendito seja Deus. Meninas, suas últimas considerações para a gente se despedir? Então, Deus continua sendo Deus independente da gente acreditar ou não, ter fé ou não. Ele continua fazendo, né? Então, que cada um possa estar crendo e tendo essa fé e continuar, porque Jesus, ele está no barco, né? Eu fiquei refletindo aqui, né? 2 milagres e 2 escritoras. Sim. E isso me fez lembrar que alguns milagres que Jesus fez, ele também falava assim, vai e conta, né? Então, eu queria terminar deixando isso, né? Que nós possamos testemunhar o que Deus tem feito, independente, né? Do qual é o tamanho desse milagre. Milagre é milagre, ponto. É o milagre da vida, é o milagre hoje, é o milagre lá de
tempos atrás, é o milagre de encontrar com Cristo, são milagres. A gente precisa testemunhar e sempre falar dele, porque Deus é bom e a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Amém. Obrigada, Mari, por compartilhar conosco a sua história. E eu espero que essa história, esse testemunho, continue reverberando através das suas mãos, do seu trabalho. E quem sabe até, já que ela é atriz, né, Isa? Vem aí, hein, pessoal? Vem aí. Obrigada, viu, minha querida? Você quer falar alguma coisa para o pessoal de casa? Só isso mesmo. Assim, eu acho que uma coisa que você falou que é muito interessante, eu falo que eu vivi 2 situações na minha vida que eu vejo que são as piores que a gente passa. A primeira, para mim, sem dúvida, é perder quem a gente ama. A segunda é você lutar para sobreviver. Mas em todas elas, o milagre ele vai ser sempre diferente na vida de cada um. Não existe manual. Então, não existe manual. Não é porque eu sobrevivi a algo que a sua luta com a sua doença vai ser essa, ou que eu vivi o luto de tal forma que existe um manual para o luto, né? Então, é a gente realmente sempre buscar da parte de Deus, entender o que Deus tem para cada um de nós, o que Ele quer revelar e viver de fato, né? Todo mundo fala, os médicos falam que eu poderia viver 10 anos, né? Eu estou no 12º de diagnóstico. Então, eu acordo todo dia pensando, Deus, eu não merecia, mas obrigada, eu estou aqui. Eu faço o que o Senhor quer que eu faça. Na verdade, o fato de a gente acordar todas as manhãs é um milagre, né? Quem tem uma condição de saúde e quem não tem uma condição de saúde. A vida é um sopro. Mas bendito seja Deus, Ele está com todos os nossos dias em suas mãos. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser.